Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós continuaremos o nosso estudo dos ceifadores do tipo série. Vamos para o segundo exemplo? Nesse segundo exemplo de ceifador série, agora nós temos a presença de uma bateria. Uma bateria aqui no nosso exemplo de 3 volts. Então, a utilização de baterias nos possibilita deslocar o sinal para cima ou para baixo. Isso é uma alternativa que é utilizada para que nós possamos cortar a parte do sinal indesejada. Porém, se a gente quiser deslocar o sinal, como se estivesse fazendo um grampeamento no sinal, a gente utiliza essa questão das baterias. É muito típico nós utilizarmos diodos do tipo Zener para realizar funções como essa aqui. Lembrando que as baterias elas descarregam e elas são mais caras do que os diodos Zeners aí. Bom, fazendo a análise então desse circuito, na entrada nós temos, nesse primeiro exemplo, um sinal simétrico de onda quadrada. Então, da mesma forma que a gente fez no exemplo número 1, nesse exemplo número 2, nós vamos considerar aqui uma tensão de 12 volts, uma amplitude de 12 e aqui uma amplitude de menos 12 no semiciclo negativo. Primeiro ponto aqui é a gente analisar por semiciclo. Então, no primeiro semiciclo, é como se eu tivesse uma bateria nessa polaridade, positiva e negativa. 12 volts aqui. Nessa condição, nós temos uma bateria que é simbolizada pela fonte de alimentação, pelo sinal de entrada, e temos uma outra bateria de 3 volts. Nesse caso aqui, essa bateria está associada em antissérie com essa. Agora, por que antissérie? Porque as polaridades, uma está anulando a outra. A gente tem menos, mais, mais, menos. Se essa bateria tivesse invertida, nós teríamos uma associação em série. Dessa forma, essa bateria vai sofrer uma queda de 3 volts em função dessa. Porque essa está se opondo ao potencial dessa. Nós poderíamos apagar as duas baterias e redesenhar apenas uma bateria. E aí a gente poderia desenhar uma bateria de 9 volts, 12 menos 3. Qual que é a polaridade que eu devo respeitar, essa ou essa? Se a gente lembrar lá do circuitos 1, eu devo respeitar a polaridade da bateria maior, no caso, essa bateria de 12 volts. Então, dessa forma, como essa bateria maior, a polaridade dela prevalece. Então, nós teremos mais no anodo e menos no cátodo. Dessa forma, o diodo irá se comportar como uma chave fechada. Se comportando como uma chave fechada, o resultante das duas baterias irá aparecer na minha saída. Então, aqui na saída, nós teremos um potencial agora de 12 menos 3 de 9 volts durante o semiciclo positivo, 9 volts. A partir do momento que eu inverter, passar para a análise no semiciclo negativo, é como se eu estivesse invertendo a polaridade dessa bateria. Agora eu vou ter mais embaixo e menos em cima. Note que nessa situação, lembrando que essa bateria é de 12 volts, simbolizando o sinal do semiciclo negativo, nós agora temos as duas baterias em série. Nessa situação, essas duas baterias estão em série porque eu tenho menos, mais, menos, mais. Dessa forma, nós associaremos elas. 3 mais 12, 15 volts. Só que notem que a polaridade da associação das duas vai fazer com que o diodo se mantenha desligado. Porque eu estou aplicando o positivo no cátodo e o negativo no anodo. Então, na verdade, o diodo vai ficar em corte, vai ficar desligado. Dessa forma, não vai haver corrente no meu resistor. Não havendo corrente, não tenho queda de tensão. A tensão das duas baterias estará toda em cima de quem? Em cima do meu diodo. Então, durante o semiciclo negativo, nós teremos 0 volts. Então, no semiciclo positivo a gente tem 9, no semiciclo negativo 0. E aí esse ciclo se repete daqui para frente. Seguindo a nossa análise, agora considerando o meu sinal triangular simétrico. Agora, o que a gente tem que considerar da mesma forma que no exemplo 1 é uma bateria. Nesse primeiro semiciclo, nós temos um sinal positivo. Então, eu estou considerando uma bateria polarizada de forma positiva em relação à nossa referência.
Porém, essa bateria a gente tem que lembrar que ela é variável. Então, meu sinal começa em 0, vai ao valor máximo, que é 12, depois de 12 volta em 0, depois de 0 ao valor máximo negativo, que é menos 12, depois de menos 12 a 0. Então, esse ciclo se repete. No instante inicial, que é nesse ponto aqui em 0, o que acontece é que a bateria ela está no circuito, dando condição para a gente fechar o circuito, porém ela se comporta como um curto nesse ponto aqui. Então, nessa situação, eu já tenho essa bateria, que é a bateria de 3 volts. Essa bateria de 3 volts, ela já está polarizando meu diodo reversamente, porque eu estou aplicando negativo no anodo e positivo no catodo, mesmo que a minha fonte esteja em 0 no início. Então, meu diodo está desligado. Nessa situação, eu não tenho corrente e não tenho queda de tensão na minha saída. Só que essa fonte ela vai tender a crescer. Até que ponto? Até 3 volts. A hora que ela chegar aqui em 3 volts, ela vai crescer até 3 volts. A hora que ela chegar em 3 volts, esse potencial vai ser igual ao potencial da bateria. A partir do momento que a tensão dessa bateria, ou da fonte, é maior do que a tensão da bateria, a polaridade que irá prevalecer é a polaridade dessa bateria, sendo positivo no anodo e negativo no catodo. A partir de 3 volts, ela irá vencer os 3 volts da fonte reversa, da bateria, polarizar o diodo diretamente. Polarizando o diodo diretamente, ele vira um curto-circuito. Virando um curto-circuito, nós teremos que a tensão da bateria menos os 3 volts de queda aparecerão na minha saída. Então, até esse ponto aqui, ó, que é o meu 3 volts, vou colocar uma linha tracejada aqui, nos 2 pontos em que o meu sinal passa por 3 volts. Então, nesse intervalo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu sinal de saída igual ao sinal de entrada. Na verdade, ele não vai ser idêntico. Por quê? Porque eu estou perdendo 3 volts aqui. Então, a partir de 3 volts, esse sinal começa a aparecer na saída. Esse valor aqui, que é o valor máximo do meu sinal de saída, será basicamente 12, que é o sinal de entrada, menos os 3 de queda na bateria. Então, a gente considera que esse sinal será 9 volts. E aí esse sinal volta a cair, até ele chegar num valor menor do que esses 3 volts dessa bateria. Nessa situação, o diodo volta a se desligar, consequentemente, o sinal de saída volta a 0. Então, a gente tem basicamente um sinal, né, uma parte do sinal de entrada. Eu tirei as duas primeiras partes aqui antes dos 3 volts, tanto no início do semiciclo quanto no final do semiciclo. E no semiciclo negativo? No semiciclo negativo a gente tem um triângulo, né, aqui o sinal triangular, decrescente ou crescente negativamente, até o valor máximo. Então basta nós desenharmos a fonte invertida, considerando o semiciclo negativo. Nessa situação nós teremos a polaridade invertida. Daí a gente nota que para qualquer valor aqui dessa fonte, essa fonte está em série agora com essa fonte aqui de 3 volts. Quando essa fonte vale 0, essa fonte de 3 volts já está polarizando o reverso do meu diodo. Então, a partir do momento que essa tensão começa a aumentar, essa tensão irá se somar com essa tensão, fazendo com que a tensão aumente de amplitude, porém a polaridade não vai mudar. Vai ser sempre positivo aqui e negativo aqui, mantendo o diodo desligado durante o semiciclo negativo inteiro. A partir do momento que eu tenho 0 aqui, eu já tenho 3 volts reverso no diodo. Então, se esse sinal começa a crescer até 12, na condição de valor máximo aqui em 12 volts ou menos 12, nós teremos a soma das duas, 12 mais 3. Então, eu terei 15 volts em cima do meu diodo. Mas em qualquer condição do semiciclo negativo, eu não terei queda de tensão no meu resistor, porque o meu diodo estará reverso. Então, dessa forma, durante todo o semiciclo negativo, nós teremos 0. Daqui para frente o ciclo se repete, ele vai andar até 3 volts e vai continuar fazendo aqui o ciclo normalmente, da mesma forma que foi no primeiro semiciclo. Para o sinal senoidal, a gente não precisa fazer novamente a análise, se comporta da mesma forma, né?
basta a gente analisar que a variação do sinal ela não é igual à variação do sinal considerando o sinal triangular. Mas, como é um sinal variável, a gente começa com o sinal em zero, como se fosse uma bateria na entrada, e esse sinal vai no máximo, depois do máximo vai no mínimo, depois ele inverte de polaridade, depois de inverter ele sai do mínimo, vai no máximo negativo, do máximo negativo volta em zero. Então aqui da mesma forma, em 3 volts, eu vou considerar o 3 volts aqui, esses dois pontos aqui, em 3 volts nós temos que o sinal vai ficar em zero, abaixo de 3 volts, que o sinal no semiciclo positivo, meu sinal vai ficar em zero, e aqui nós teremos a nossa senoide, como nossa senoide de entrada. Durante o semiciclo negativo nós temos basicamente o diodo reverso. E da mesma forma que anteriormente, o valor de pico aqui será os 12 aplicado pela tensão de entrada menos os 3 volts da bateria. Então a gente vai alcançar um valor de 9 volts de pico. Bom, dessa forma a gente fecha esse segundo exemplo. Bons estudos, forte abraço.